Bom dia, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 20. Nas últimas semanas, nós temos ouvido sobre os 10 mandamentos, nós temos atravessado aí essas 10 leis que Deus coloca para o seu povo ali no Sinai. Semana a semana, nós temos sido levados ao pé do Sinai, nós temos contemplado ali o Monte da Aliança, olhado para o Deus que se manifesta através da nuvem de glória, fomos apresentados aquela visão da nuvem escura, dos relâmpagos, dos trovões. Nós vimos o povo tremer diante do monte, nós ouvimos a trombeta, nós ouvimos o barulho e nós, através dessa visão, temos sido apresentados à lei de Deus, ao que nós chamamos de decálogo ou os 10 mandamentos. O mesmo Deus que se manifestou no Sinai, naquela época, instilando tremor e temor diante do povo, é o Deus que tem sido revelado a nós a cada domingo. O mesmo Deus que tirou Israel do Egito e os tirou da casa da servidão é o Deus que nos tem sido apresentado e que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. O mesmo Deus, esse mesmo Deus, exigiu a adoração exclusiva do seu povo lá no primeiro mandamento. Nós também somos lembrados que esse Deus continua exigindo adoração exclusiva. No segundo mandamento, esse Deus exigiu de nós que não tivéssemos ídolos, que não tolerássemos a idolatria no nosso meio. No terceiro mandamento, esse Deus nos lembrou que Ele zela pelo seu nome, Ele zela pela sua santidade. Ele é um Deus santo, bom, perfeito, e o seu nome, Yahvé, o grande eu sou, é santo e deve ser zelado pelo seu povo. E Ele nos lembra particularmente que Ele não terá por inocente aquele que usar esse nome em vão. Por fim, no quarto mandamento, esse mesmo Deus que criou todo o cosmos, todo o universo em 6 dias e no 7º dia descansou, nos ensina que nós precisamos de um dia para descanso e adoração e para encontrarmos a nossa satisfação única e exclusivamente na beleza dele e no seu próprio ser. Esses últimos sermões que temos ouvido nos levaram através desses 4 mandamentos e hoje esse mesmo Deus que nos foi apresentado lá no Sinai nos convida a fazer uma pequena mudança de perspectiva. Até aqui nós temos olhado para esse Deus e aprendido como nos relacionarmos com Ele. Ainda com os nossos corações no alto, ainda com a visão do Sinai fumegante diante dos nossos olhos, ainda ouvindo o som da trombeta e do relâmpago, agora nós somos chamados por esse Deus a abaixarmos os nossos olhos e olharmos para o acampamento. Agora nós somos convidados a gastarmos um tempo olhando uns para os outros e aprendermos como o nosso relacionamento com Deus impacta o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, como nós devemos viver como povo da aliança. Hoje, nesse domingo, a gente entra no que a tradição costumou chamar de segunda tábua, ou a tábua dos mandamentos horizontais. Em que sentido isso? Na primeira tábua, nós gastamos tempo ali estudando os parâmetros de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Nesse sentido, os mandamentos verticais. Já na segunda tábua, nós vamos gastar tempo ouvindo os parâmetros de Deus para o nosso relacionamento com o outro. Ou seja, esses mandamentos horizontais que nos ensinam a viver como povo da aliança. E antes da gente entrar especificamente no mandamento de hoje, é importante a gente enfatizar algo aqui. Que embora a tradição ela tenha feito essa ideia de 2 tábuas, o decálogo, os 10 mandamentos, esse conjunto de princípios divinos, ele é uno e indivisível.
Muitos estudiosos entendem que o fato de existirem duas tábuas, na verdade, é como se fossem duas vias do mesmo documento. A ideia aqui é: existe um só conjunto que é a lei de Deus, um só grupo que são esses mandamentos. Não é porque agora nós vamos nos dedicar a olhar para o nosso relacionamento com o outro que esses mandamentos são menos importantes que os 4 primeiros. Temos um corpo único de mandamentos que nos levam a viver como povo de Deus. A prova disso é que lá em Mateus capítulo 22, quando o Senhor Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento da lei, ele responde: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nesse mandamento se resume toda a lei e os profetas. O que o Senhor Jesus faz aqui é criar essa unidade, quando ele fala amar a Deus com toda a sua força, ou como a gente costuma dizer, sobre todas as coisas. Ele está falando desses 4 primeiros mandamentos que nós atravessamos na primeira tábua, e amar o próximo como a ti mesmo. Ele tá abordando esses 6 próximos mandamentos da segunda tábua, que nos ensinam a nos relacionar. Dessa forma, o Senhor condensa as duas coisas e nos ensina que o nosso amor por Deus impacta diretamente o nosso amor pelo próximo. E o nosso amor pelo próximo diz alguma coisa sobre o nosso amor por Deus. A gente tem estudado a Epístola de Tiago na célula, e uma das coisas que Tiago fica nos lembrando constantemente é que a prova da nossa fé, da nossa sabedoria, da nossa maturidade é a forma como vivemos. De certa maneira, os próximos 6 mandamentos e como a gente vive esses mandamentos no dia a dia provam um pouco do quanto nós temos amado a Deus e qual tem sido o nosso relacionamento com Ele. Agora, entendendo então que Deus começa, a partir do 5º mandamento, a nos ensinar como nos relacionarmos com o outro, é interessante que ele tenha escolhido começar pelo mandamento que nós começamos hoje. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, o 5º mandamento diz o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Por que o Senhor nos dá esse como o primeiro mandamento relacional? Como o primeiro mandamento para nos ensinar sobre as relações humanas? Porque Ele quer nos lembrar que o lar, a família, é o ponto de partida para os nossos relacionamentos. Que se nós vamos ter bons relacionamentos, eles começam a partir daquilo que a gente tem aprendido no nosso lar. A família deveria ser o nosso primeiro hospital, ela deveria ser a nossa primeira escola, o nosso primeiro governo, a nossa primeira igreja. Ela deveria funcionar como esse protótipo onde nós aprendemos como viver em comunidade. É na família que nós temos as primeiras interações. É através da família que nós deveríamos ser introduzidos aos parâmetros da aliança. Por isso que a gente faz aquela cerimônia trazendo um bebê e apresentando como um filho da aliança, e alguém que vai ser introduzido à aliança através da educação que vai receber na igreja, mas principalmente no lar. Porque a família tem esse papel essencial. É na família que nós deveríamos experimentar pela primeira vez os conceitos como amor, sacrifício. Enquanto eu fazia o sermão, eu lembrei um pouco da minha própria experiência. E eu era uma criança relativamente tranquila, mas tinha meus momentos ali de praticar algumas artes. E eu ali pensando, eu lembrei de um dia em que eu resolvi escalar uma tábua que ficava encostada no muro de casa, era um muro bem alto, para brincar com um vizinho. Então eu decidi escalar a tábua, chegar em cima do muro e poder brincar com o vizinho, porque o muro estava ali separando a minha diversão. Infelizmente, por falta de cálculo, falta de preparo físico, fiquei preso em cima do muro. Metade do corpo para lá, metade do corpo para cá. E a única coisa que a criança faz quando a situação aperta é gritar.
Gritei desesperado e sabe-se lá Deus de onde, minha mãe apareceu em cima do muro e me tirou de lá. Quem conhece minha mãe sabe que ela tem vários problemas de saúde e que uma escalada de muro não estava na lista de coisas que ela faria no dia a dia. Mas ela apareceu lá e naquele dia eu aprendi um pouco mais, talvez, sobre a ideia de sacrifício. Eu confesso que eu aprendi um pouco sobre disciplina também. Mas a ideia de sacrifício ficou muito marcada ali, de alguém que se doou por mim naquela situação. Essa é a grande questão aqui. Na família nós experimentamos pela primeira vez essas noções que nos vão ser tão profundas e tão caras e que vão moldar quem nós somos. No lar nós começamos a ser e experimentar aquilo que nós vamos ser e experimentar na vida. O Dr. Martin Lloyd Jones, nos seus sermões em Efésios, vai dizer o seguinte: uma vez que se destrua a ideia de família, a unidade familiar, a vida em família, uma vez que isso se vá, logo não haverá nenhuma outra forma de lealdade. Essa é a coisa mais grave de todas. Podemos ir mais longe. E estou dizendo uma coisa com a qual todos os observadores da vida concordam, sejam cristãos ou não, e dizer que de muitas maneiras estamos face a face com um total colapso, um total esfacelamento daquilo que se chama civilização e sociedade. E não há área de convivência em que isso seja mais evidente e óbvio do que nessa questão do relacionamento entre pais e filhos. Se você acompanha as notícias o mínimo possível, você sabe que o Ocidente está desmoronando. E por quê? Porque em grande parte porque o nosso conceito de família está desmoronando. Quando o núcleo familiar, quando a ideia de família se desfaz, quando o respeito dos filhos pelos pais e o amor dos pais pelos filhos desaparece, a civilização desaparece. Uma das grandes contribuições que o cristianismo tem feito para o Ocidente como civilização é bater firme na tecla familiar, do que significa ser família. Nós insistimos nisso porque nós reconhecemos que essa é uma instituição criada por Deus e que ela é o núcleo do qual toda a civilização depende. Por isso, Deus, no quinto mandamento, decide começar a nos ensinar sobre relacionamentos, nos ensinando a honrar as autoridades. E começando por aquelas que nos são mais próximas, que são nossos pais. Esse mandamento é de fundamental importância. É a partir dele que nós aprendemos a dar honra às autoridades, é a partir dele que nós aprendemos a nos relacionar com superiores e com inferiores. Mas se, portanto, esse mandamento é tão importante, qual é o grande problema? Por que a gente não obedece? A grande questão aqui é que o mundo pós-queda, o mundo ali depois de Gênesis capítulo 3, é um mundo que despreza qualquer noção de autoridade. É um mundo que rejeita a ideia de que existe alguém superior a você que de alguma forma dita o que você deve fazer. É um mundo que tem negligenciado até mesmo as noções de respeito, honra. A gente ouve falar muito de honra, mas ninguém sabe definir direito o que é. E por isso não se pratica. E esse conceito tem que ser perdido conforme o mundo avança. Veja uma descrição feita por um autor acerca da sociedade. A juventude de hoje ama o prazer. Tem maus modos, desprezam as autoridades, não respeitam os idosos e falam bobagens quando deveriam trabalhar. Os jovens não se levantam mais cedo quando os adultos entram na sala. Contradizem os pais, falam demais no trabalho, comem com gula, colocam as pernas sobre a mesa e tiranizam os mais velhos. Se você prestou bastante atenção na leitura, você vê que esse texto descreve perfeitamente a nossa juventude.
Descreve uma juventude que tem se dedicado a si mesmo, que tem perdido o respeito, que tem centrado a vida nos seus próprios prazeres e buscas. Essa é uma descrição perfeita da nossa sociedade em 2019. No entanto, esse texto é atribuído a Sócrates, 400 anos antes de Cristo, descrevendo a sociedade. Veja, o grande problema da nossa juventude, o grande problema com relação a honrar os pais não é o pós-modernismo, não são, em última instância, as séries do Netflix que seus filhos assistem. Em última instância, o grande problema é que o pecado corrompeu todo o nosso ser e nos ensinou que a autoridade não é algo a ser desejado sobre nós, apenas para nós. Em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 31, o apóstolo Paulo ele faz uma descrição que a maioria de nós conhece muito bem, da humanidade sobre a qual a ira de Deus está manifesta. Essa é uma humanidade que desprezou o conhecimento de Deus, trocou a glória do Deus Criador pela glória das coisas criadas, se tornou idólatra e passou a deter a verdade por meio da injustiça. Esse é o resumão que Paulo faz da humanidade ali no capítulo 1 de Romanos. Infelizmente, quando a gente pega esse capítulo, a gente gasta muito tempo falando apenas sobre a depravação sexual, que é uma das ênfases que Paulo dá como fruto da idolatria, mas essa é só a ponta do iceberg. Se você continuar lendo o texto, Paulo certamente vai falar que Deus entregou esses homens para uma afeição que não é natural e que, como resultado da idolatria e do pecado, eles foram caindo numa espiral descendente de pecado e foram se tornando cada vez piores. E presta bastante atenção na descrição que Paulo vai fazer dessa galera. Ele vai dizer o seguinte: esse pessoal aí, esse que trocou a glória de Deus pela glória das coisas criadas, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Um pessoal bem complicado. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. O grande problema que nos torna desobedientes, desonrosos, rejeitando a autoridade, seja dos nossos pais ou de outras pessoas, é o pecado e a idolatria que tomam conta do nosso coração. Não apenas nossos conceitos mais superficiais. Por isso, antes da gente continuar, eu quero apelar a você, que é jovem e desobedece aos seus pais, que você hoje se arrependa disso. Veja que a desobediência aos pais não está numa lista normal aqui, ela está entre pecados horrendos, entre homicídio, discórdia, inimizade contra Deus. Então, se você tem vivido essa vida, se arrependa. E se você não é tão jovem mais, se arrependa também. Porque talvez você não tenha os seus pais, mas você também precisa honrar aqueles que são postos com autoridade sobre você. O quinto mandamento, ele não perde a validade quando você casa, quando você sai de casa ou quando você envelhece. Ele dura por toda a eternidade. Ele é estatuto perpétuo para o povo de Deus. E aí me permita explicar melhor o que isso significa, porque talvez você diga assim, não, mas eu já sou adulto, eu ainda tenho que obedecer meus pais. A palavra que é utilizada aqui para honrar os pais, a palavra para honra, em Êxodo 20, versículo 12, é a palavra hebraica kavod, que significa peso, algo pesado, ou na forma verbal é pesar. E é interessante que essa palavra é a mesma palavra utilizada para descrever no Antigo Testamento a glória de Deus. O peso da majestade divina, aquela noção da nuvem ali sobre o Sinai pesando no meio do povo. Ali é o kavod, a glória,
E a mesma palavra aqui é utilizada para honrar. Portanto, o que significa honrar? Significa dar peso a uma posição. Então, quando o mandamento diz honra os seus pais, ele está dizendo dê peso à posição que eles possuem. Os pais e as autoridades são delegadas pelo próprio Deus, são dádivas do grande Pai para nós. E, portanto, nós devemos dar peso à posição que eles têm. Philip Ryken vai dizer que honrar é respeitar, estimar, avaliar e apreciar os seus pais como presentes de Deus. Ou seja, honrar, nesse sentido, é reconhecer que os seus pais não são apenas o meio pelo qual você veio ao mundo. Que a gente tenha um pouco essa ideia. Os nossos pais serviram para nos trazer a vida. Eles são muito mais do que isso. Eles são dádivas, dons de Deus para a sua vida. Ainda que eles não sejam ótimos pais. Talvez esse seja um ponto difícil da gente lidar, mas que a gente precisa entender à luz do mandamento. Se os seus pais não são bons pais, você ainda assim é chamado a honrá-los. Porque o fundamento do quinto mandamento não é a qualidade da paternidade que você experimenta na sua vida terrestre, mas é a qualidade da paternidade que o Pai Celeste manifesta para você. O fundamento da honra aos pais é o fato de que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. É porque nós amamos o Senhor, o nosso Pai, acima de todas as coisas, que nós somos chamados a honrar os nossos pais e amá-los como a nós mesmos, independente do que eles fazem e do que eles sejam. E eu entendo o quão difícil essa situação possa ser. Mas Deus leva essa questão muito a sério. Não é à toa que a gente até se assusta um pouco quando você encontra lá em Levítico, capítulo 20, versículo 9, ou em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 20 e 21, um mandamento dizendo que se no meio de Israel houvesse filhos obstinados e rebeldes, eles deveriam ser levados até a porta da cidade, diante dos anciãos, e mortos. E a expressão que Deus vai utilizar é para que o mal fosse eliminado do meio do povo. Porque Deus considera que o filho rebelde, desobediente, que desonra os pais, independente de como seus pais sejam, é um mal no meio do povo de Deus. É algo que mancha a glória de Deus manifesta através dos nossos atos. Porque nos diz que nós estamos centrados mais em nós mesmos e na nossa própria vontade do que naquilo que Deus manifestou. E a pergunta é, se você infelizmente não tem mais seus pais, você está desobrigado do quinto mandamento? De forma alguma. O mandamento aqui, ele traz os pais como referencial de autoridade. Portanto, a ideia é que nós devemos honrar todas as esferas de autoridade sobre a nossa vida. Os termos pai e mãe, aqui em Êxodo 20 e 12, eles funcionam como protótipo de toda a autoridade que nós vamos experimentar na nossa vida. Seja aquelas pessoas que nos são superiores em idade, dons, ordenação, seja na família, na igreja ou no Estado. Uma prova disso é que a Bíblia usa metáforas familiares para descrever uma ampla gama de coisas. A gente não vai ler todos os textos, mas só para você ter a ideia, em Juízes 5, 7 e em Isaías 49, 23, os governantes vão ser descritos através de metáfora familiar. Em 2 Reis 5, 13, os chefes militares. Em Salmos 34, 11, Provérbios 1, 8, os mestres de sabedoria. Em 1 Coríntios 4, 15, Gálatas 4, 19 e 1 Timóteo 1, 12, os líderes da igreja. Em Levítico 19, 32, em 1 Timóteo 5, 1, as pessoas mais idosas da igreja. E o próprio Deus se descreve como pai, por exemplo, em Malaquias 1, 6, em Mateus 6, 9, em Efésios 4, 14 e 15. Ou seja, o termo pai e mãe aqui está nos dando a ideia de algo que é muito maior do que meramente o nosso núcleo familiar.
A gente começa a experimentar essa autoridade e a treinar a capacidade de honrar essas autoridades dentro de casa, mas isso precisa ser extrapolado quando experimentamos outros tipos de autoridade. Por isso, os jovens dentro da igreja devem honrar os mais velhos, devem respeitá-los. Seria fantástico que na nossa igreja nós tivéssemos uma cultura de discipulado onde os jovens saem com os idosos para almoçar, para ouvir conselhos, para aprenderem com eles, para ouvirem sinceramente. Porque lembra, o autor de Provérbios vai dizer que quando o tolo anda com o tolo, os dois continuam tolos. E aí a gente vê jovem andando com jovem e nenhum idoso no meio deles. Nenhuma pessoa que já amadureceu para ensiná-los a andar no caminho de sabedoria. Nós precisamos de uma igreja onde todas as pessoas deem honra àqueles que foram ordenados por Deus acima de nós, como nossos pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que estão exercendo algum tipo de liderança. Nós precisamos de uma comunidade onde todas as autoridades são honradas, porque nós, como servos de Deus, devemos honras a todas as autoridades, semelhante à honra que nós damos aos nossos pais. A mesma honra que nós dedicamos a eles, devemos dedicar a outras pessoas. De fato, todo ser humano é digno de honra, pelo fato de que foi feito à imagem de Deus. Então, em última instância, você, como cristão, deve honrar a todas as pessoas. Essa é, pelo menos, a interpretação que a tradição reformada tem dado ao quinto mandamento. No Catecismo Maior de Westminster, ali na pergunta 126, ele vai dizer o seguinte, que o alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Ou seja, a ideia de honra aqui, ela cobre o relacionamento que eu tenho com aquele que é meu superior, com aquele que de alguma forma é inferior e com aquele que é igual. Ou seja, todo mundo. Precisamos honrar. E se você não se sente motivado a honrar, não é pecado algum olhar para a segunda parte do versículo, que é uma bênção, uma promessa atrelada a um mandamento. O mandamento, ele nos diz assim, se você continuar lendo, honre o seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse mandamento, ele traz consigo a promessa de vida longa. E o que essa promessa significa? A gente precisa entender porque a gente costuma interpretar um pouco errado. Será que se a gente obedece aos nossos pais, a gente vive muito? E se a gente desobedece, a gente vive pouco? Depende. Se você vive ali no meio do acampamento em Israel, isso realmente vai acontecer com você. Por quê? Porque se você é um filho rebelde e desobediente, você deveria ser morto. Literalmente, a sua vida vai ser encurtada. Então, para os receptores iniciais do mandamento, essa promessa aqui é praticamente literal. Se você for um filho rebelde que não honra os pais, vai viver pouco. Para nós, que não temos mais essa regra na nossa lei, graças a Deus, porque senão praticamente teríamos uma queda populacional gigantesca. A promessa ela não é tão literal. A ideia que a gente encontra aqui, prolongar a vida na terra, é uma figura hebraica muito comum, que está associada à ideia de prosperidade. A ideia de experimentar a plenitude da bênção divina. Uma vida abundante. Desse lado e do outro lado do céu. Então ela tem sim uma componente terrestre, nesse sentido de que nessa vida nós vamos experimentar a abundância daquilo que mais importa, que é o relacionamento com Deus, a comunhão com o Senhor que está nos dando os mandamentos. Não há vida mais abundante que você possa desejar do que aquela cheia da presença de Deus. E é isso que Deus está nos dizendo.
Se vocês forem filhos bons, vocês vão experimentar dessa plenitude da presença divina. Se vocês forem filhos maus, vocês vão experimentar da ira divina. Por quê? Porque o Senhor simplesmente não pode conviver com o pecado. Então ele trará juízo sobre o pecado. E talvez você pense, nossa, mas eu sou um bom filho, eu queria viver bastante. Mas lembra que viver bastante ou viver pouco nem sempre é algo ruim. Em diversos momentos, pessoas piedosas viveram pouco. Enoque, por exemplo, quando a gente vê no começo do Antigo Testamento, teve a sua vida abreviada, não porque ele era uma pessoa ruim, mas porque ele andou com Deus, a tal ponto que Deus o tomou para si. Um exemplo que eu acho fantástico, não sei se todos conhecem, um missionário chamado Jim Elliot. Ele morreu com 29 anos, evangelizando uma tribo de índios hostis aqui na América do Sul. E ninguém podia dizer que Jim Elliot era um filho desobediente. Pelo contrário, você lê os relatos da vida dele, ele era um homem, um cristão extremamente piedoso. Mas por que ele morreu então? Foi uma maldição do mandamento? Certamente não. Mas uma bênção da aliança. Ele entendeu que não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. A gente precisa entender isso. Em alguns momentos, a própria morte é uma bênção da aliança. Então, viver pouco não significa ter sido amaldiçoado por Deus. Mas significa que você viveu pouco. A questão aqui é entender por quê. O contrário também é válido. Se existem filhos obedientes que morrem cedo, existem sim e sempre existirão filhos desobedientes que vão viver muito. A lição que a gente aprende aqui é que o que importa é que ao honrar os pais nós experimentamos da plena comunhão com o nosso Pai Celeste, seja vivendo muito ou vivendo pouco, enquanto o rebelde obstinado vai experimentar apenas a ira divina. Como, tendo tudo isso em mente, como que a gente pode então exercer esse mandamento de forma prática? O que você pode sair daqui fazendo? Há algumas formas bem práticas de honrar os pais e honrar as autoridades. Basicamente, essas formas elas se dão através de respeito, obediência e gratidão. O respeito é a ideia que a gente encontra lá em Levítico, capítulo 19, versículo 3, quando nos é dito: respeite cada um de vocês aos seus pais, guardem os sábados, eu sou o Senhor. A ideia, a palavra respeitar aqui, ela significa temer. E temer é ter essa atribuição solene ao valor que a pessoa tem. Quando a gente fala assim, temam o Senhor, o que a gente está entendendo? Que a presença e a glória do Senhor ela é tão solene que ela deve ser temida, a gente deve se aproximar dela com reverência. A ideia aqui é que nós devemos ter esse tipo de senso pelos nossos pais, esse temor, que é essa atribuição solene de valor a quem eles são. Ou seja, profunda reverência pelas autoridades deles e de outras pessoas. Um senso genuíno de que tais pessoas precisam ser tratadas de forma especial. Devem ser tratados com todo respeito, com toda boa linguagem, tem que ser cuidadas. E a obediência e a gratidão são manifestações desse respeito, dessa reverência. A reverência, ela desemboca em submissão obediente. Então, se você aprende a respeitar, uma segunda coisa que você precisa aprender é a obedecer. E no livro de Provérbios, a gente encontra mais de 30 vezes o termo ouça, se referindo ao filho que precisa ouvir as palavras de sabedoria do pai. E o verbo ouvir em hebraico, ele carrega não apenas a ideia de escutar, mas também a ideia de obedecer. A gente encontra, por exemplo, essa ideia lá em Deuteronômio 6:4, quando diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ou seja, ouvir aqui não é apenas escutar e beleza, estou escutando tranquilo. Aqui é ouvir e fazer com que aquilo que você ouve alcance o seu coração e se manifeste em atos de obediência. É interessante que o próprio livro de Provérbios nos ensina que aquele que obedece os ensinamentos do mais sábio, seja ele o pai ou das outras figuras de autoridade, leva uma vida longa e próspera. Por quê? Porque é abençoado por Deus, certamente, mas também porque não comete erros que já foram cometidos. Se você tem lá um mestre de sabedoria te ensinando que o vinho na taça é enganoso, você não precisa testar os seus limites. Ouça o conselho do mestre. Se você tem um conselho do mestre dizendo para você correr da mulher adúltera, você não precisa testar os seus limites, você só precisa ouvir o conselho. Ou seja, a gente não precisa cometer os mesmos erros se nós dermos ouvidos e obedecermos aos conselhos que estão sendo dados pelos nossos pais e por pessoas cheias de sabedoria. No entanto, entenda que submissão não significa uma obediência cega. Se submeter não significa obedecer todas as coisas. Porque vão haver alguns momentos em que é necessário que os filhos confrontem seus pais, sejam em palavras ou atitudes, desde que isso seja feito em profundo amor e respeito. E talvez um ótimo exemplo que a gente encontra aqui é o do próprio Senhor Jesus em Caná da Galileia, no episódio do casamento em Caná. Quando Maria se aproxima dele e meio que diz assim, meu filho, o vinho acabou, e aí? Não vai fazer nada? Ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Veja, Jesus está dizendo para ela assim, não, calma. A hora que chegar, eu vou fazer. Espera aí, não é no seu tempo. Mas Jesus está sendo extremamente respeitoso e amoroso com Maria. Até porque se ele não fosse, a gente diria que ele pecou e você sabe as consequências disso. Esse talvez seja um ótimo exemplo. E a gente pode ter outros. Por exemplo, em 1 Timóteo 5:1 nos é dito que em alguns momentos os mais jovens da igreja vão precisar exortar os anciãos da igreja. E como que isso deve ser feito? Em amor, respeito. Ou seja, vai haver momentos em que nós precisaremos não obedecer. Em que você vai ter que confrontar uma autoridade. Mas há parâmetros para que isso seja feito. Infelizmente, a geração atual é uma geração que confronta sem ligar para esses parâmetros. Confronta por confrontar, porque a minha verdade é melhor do que a verdade da geração anterior. E isso tem causado tantos danos. Em última instância, se nós aprendemos a respeitar e aprendemos a obedecer e a praticar essa obediência no dia a dia, a sermos submissos, mesmo quando é difícil, você que ainda mora com os pais e que às vezes recebe a difícil missão de lavar o seu banheiro. É difícil, não é legal. Talvez tenha gente que goste, mas enfim, você deveria obedecer. E aqui não é sendo legalista no sentido de não, você tem que obedecer, senão você vai viver pouco. É no sentido honre aqueles que estão te dando um teto, uma casa, amor, ensinando o que é sacrifício, através de atos do dia a dia, atos ordinários. Em algumas células atrás a gente falou sobre lavar louça para a glória de Deus. Você pode fazer qualquer coisa na sua casa para a glória de Deus, da faxina à organização, ao trabalho, e você faz isso honrando seus pais. Por fim, uma marca importantíssima da honra é a gratidão. Nossa reverência precisa se manifestar em gratidão genuína. E como que você pode exemplificar isso aqui na prática? Ajudando, por exemplo, seus pais financeiramente. É absurdo que nós tenhamos em algumas igrejas pais completamente abandonados, principalmente pais mais velhos,
por filhos que se dizem cristãos. Pais que precisam da ajuda da igreja porque os filhos negligenciam a ajuda. Em 1 Timóteo 5, do 4 ao 8, Paulo vai dizer que é tarefa dos filhos e netos cuidar das viúvas da igreja, por exemplo. Ou seja, é tarefa primordial do seu núcleo familiar cuidar da sua família. Então, você quer demonstrar gratidão para os seus pais? Jamais os abandone. Os filhos que abandonam os pais, seja lá por que justificativa for, desonram os pais e desonram a Deus. Isso é tão sério que o Senhor Jesus, lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 9 a 13, ele vai criticar um grupo de judeus que desonravam os pais e abandonavam os pais em suas necessidades, justificando que o dinheiro deles deveria pertencer a Deus. Ou seja, eles estão dando uma justificativa religiosa para o pecado deles. A gente lê lá o seguinte, o Senhor dizendo: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. O que esses judeus faziam? Havia uma prática, que era a prática do corbã, que era dizer assim: olha, os meus bens são de Deus. No entanto, ou seja, são corbã. No entanto, eles não faziam isso porque eles realmente davam os bens deles para Deus. Mas porque uma vez você dissesse: os meus bens estão reservados como de Deus, quando o pai ou a mãe chegasse em necessidade pedindo ajuda, eles falavam assim: olha, até queria ajudar, mas meu dinheiro não é mais meu, é de Deus. Se o seu dinheiro é de Deus, a primeira coisa que você deveria fazer era ajudá-los. Porque é isso que o Senhor ensina no seu mandamento. O John Frame vai dizer que os filhos e netos precisam estar preparados para fazer o que os pais um dia não poderão fazer sozinhos. Nós precisamos cuidar dos nossos pais. Temos essa gratidão que é bem prática e específica. Um parêntese aqui, porque o nosso século exige, é que não é errado que filhos utilizem de casas de repouso para os seus pais. Não há nada pecaminoso nisso, desde que eles continuem cuidando dos pais debilitados. O problema é que nossa geração se acostumou a pegar os pais, colocar numa casa de repouso e esquecê-los, esquecer que eles existem. Isso é pecaminoso, porque isso diz que o seu egoísmo só foi terceirizado. Agora você dorme em paz porque tem alguém fazendo o que você deveria fazer. Agora, a gente sabe que em muitos casos, uma casa de repouso vai cuidar melhor dos seus pais ou dos seus avós do que você cuidaria. Desde que você mantenha o seu cuidado diário e cotidiano. Não há desculpa nas Escrituras para abandonar os pais. Em nenhuma situação. Mesmo que eles estejam internados. E se um dia eles melhorarem, que eles saiam e você volte a cuidar deles. Nós precisamos entender isso. Não há proibição nas Escrituras, não há pecado em que os pais vivam longe dos filhos, mas há pecado profundo em que os filhos abandonem aos pais ao seu próprio cuidado. Por fim, se você ouviu tudo isso, se você prestou bastante atenção sincera ao padrão de Deus estabelecido aqui nesse mandamento, você deve ter percebido que você com certeza está muito aquém desse padrão. Todos estamos. É para isso que a lei serve, para levantar a poeira dos nossos corações e nos colocar numa posição de desespero. Talvez você seja e tenha sido até hoje um filho desobediente e pergunte: que esperança há para mim? A esperança que há para você e para nós diante do quinto mandamento é que aquele em nome de quem nós nos reunimos todos os domingos foi e é um filho perfeito.
É aquele que, mesmo sendo o Senhor do universo, se submeteu a ser filho da virgem e do carpinteiro, e lhes foi perfeitamente obediente. É aquele que honrou seus pais terrenos até enquanto estava na cruz. Quando ele procura ali, providencia que o seu discípulo amado cuide da sua mãe na sua ausência. Ele é aquele que honrou os pais de tal forma que entregou a sua própria vida em favor dos seus próprios pais. Ele é aquele que obedeceu perfeitamente ao Pai Celeste. E mesmo sem ter nunca cometido erro algum, recebeu sobre si a disciplina do Pai em favor da desobediência do seu povo. Ele é o filho que, mesmo sendo esmagado pela angústia no jardim e pela ira na cruz, se entregou ao Pai, bebeu o cálice que lhe foi reservado, sem jamais pestanejar. Esse Filho perfeito é o Senhor Jesus, o Cristo de Deus, e que cumpriu perfeitamente o 5º mandamento, e nele nós encontramos nosso perdão e justiça. Ele é o Filho de Deus, assentado à destra da majestade, em quem nós depositamos a nossa esperança. Então, se hoje você é um filho rebelde, curve-se diante do Filho perfeito e se arrependa, e seja por intermédio dele feito um bom filho. E se você já tem se rendido a ele, peça a ele que, pelo poder do seu Espírito, ele te faça um filho melhor. Que o Senhor Jesus, que honrou tanto os seus pais terrestres quanto o seu Pai celeste perfeitamente, nos ensine a honrar os nossos próprios pais. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor se revela através dela, te louvamos porque imerecidamente recebemos do Senhor mais um pouco toda vez que contemplamos o que o Senhor tem a nos dizer. Nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho perfeito, em quem nós depositamos nossa esperança e de quem nós recebemos justiça e perdão. Senhor, nós pedimos, perdoa-nos porque estamos aquém do seu padrão e desonramos muitas vezes nossos pais e outras autoridades que são colocadas sobre nós. Perdoa-nos porque, mesmo olhando para a tua palavra, às vezes ainda nos comportamos como filhos rebeldes. Nos ajuda a sermos, Senhor, bons filhos, que refletem o seu caráter, que é o caráter de um bom pai. Nos ajuda a sermos mais parecidos com nosso irmão mais velho, com nosso Senhor Jesus Cristo, e que sejamos feitos filhos à imagem do seu Filho. Nos ajuda, Senhor, e nos cativa pelo poder da sua palavra, nos conforma ao caráter de Cristo. É o que nós pedimos no nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém.